Olá pessoal, eu sou a professora Joelma e vamos dar início a mais uma aula de Geografia. Nessa unidade, vamos dar início falando sobre a hegemonia europeia, ou o eurocentrismo, onde a gente vai analisar criticamente como essa hegemonia europeia ela influenciou o mundo na sua parte cultural, política e econômica, e ela também gerou diversos conflitos. O eurocentrismo é uma forma da gente analisar o mundo colocando a Europa como o centro dele. A gente vai analisar fatos e momentos históricos de acordo com a visão ou a forma de ver o mundo dos europeus. Um exemplo disso a gente tem na forma como estudamos por vários anos o descobrimento do Brasil. A gente vai ver que essa forma que era estudada no passado era justamente uma visão europeia, da descoberta, de levar a civilização para o novo mundo, de trazer o progresso. E a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu. E como surgiu o conceito do eurocentrismo e a hegemonia europeia? Esse conceito surgiu através de vários processos históricos ocorridos ao longo do tempo. Ele começa bem antes do nascimento de Cristo, com a dominação helenística, do período helenístico, onde o Império Grego ele invadiu áreas do continente asiático e também da África, o Egito, certo? Mas para nós aqui da América e da Ásia, ele teve início essa influência europeia no século XV, com as grandes navegações. A Europa estava passando nessa época pelo início do capitalismo, que estava na fase mercantilista. Essa fase mercantilista, ela é marcada pelo controle do Estado, no caso, o rei mandava em tudo, e da burguesia. E eles tinham que encaminhar todo o país para que houvesse um grande comércio. Então, eles tinham interesse de fazer novas rotas comerciais, de conseguir mais pessoas para consumirem os produtos que eles produziam. E isso fez com que surgisse o colonialismo, que, por sua vez, trouxe uma influência direta para as populações que foram colonizadas, como influência da vinda de escravo e escravização desses povos também. Teve também o impedimento que esses povos fabricassem produtos dentro do seu território para que só consumisse os produtos feitos na metrópole. Tinha também o interesse de explorar tudo que fosse de matéria-prima encontrada, que era do interesse da metrópole para ser utilizada nas suas indústrias. Produzir na agricultura também aqueles produtos que fossem interesse da Europa e não para a alimentação das pessoas desse território. Enfim, foi todo um processo histórico que foi agravado ainda mais com o início da Revolução Industrial e que para a África teve um efeito desastroso, porque o imperialismo ele começou a explorar todo o território da África, que foi dividido entre os europeus. Era uma dominação econômica, política e cultural que era justificada com a ideologia de trazer um progresso, uma civilização para aquele povo, mas na verdade trouxe fome e pobreza e um roubo sistemático de todas as riquezas daquele continente. Por outro lado, esse colonialismo, imperialismo africano, ele também aumentou as disputas de interesses e as rivalidades entre as potências europeias. E foi esse cenário de disputa que causou conflitos e também ocorreu uma corrida armamentista no século XX, o que ocasionou a criação de alianças entre os países rivais que culminaram na explosão ou no acontecimento da Primeira Guerra Mundial, que veio marcar, por sua vez, o fim da hegemonia europeia.
Não que a Europa tivesse perdido totalmente a influência no mundo, é importante frisar, mas ele veio marcar uma quebra desse grande poder único de um continente sobre o resto do mundo. Mas essa aí a gente vai estudar em outras matérias. E como em nossa vida prática a gente consegue identificar a influência europeia até hoje em nossas vidas? A gente pode citar, por exemplo, na culinária exemplos simples. A pizza que nós costumamos comer, que gostamos tanto, ela veio da Itália. Já o cachorro-quente tem diversos ingredientes aí que vieram de diversas partes da Europa, como o caso o pão, que veio dessa forma que é feita aqui, veio de Portugal, a salsicha que veio da Alemanha, os molhos que vieram do Reino Unido e passaram para os Estados Unidos e vieram para cá, a mostarda que muitas vezes a gente come, que é produzido ou no Reino Unido ou na Dinamarca, o bolo de rolo que veio de Portugal, o estrogonofe que veio da Rússia, o pudim que é uma receita portuguesa, enfim, a gente na culinária tem vários exemplos de influência de países europeus. Uma outra forma de influência pode ser a de organização política, por exemplo. Os ideais defendidos pela Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade influenciaram o movimento separatista da Inconfidência Mineira, liderado por Tiradentes, e influenciou tanto que está na bandeira de Minas Gerais, que é a liberdade ainda que tardia. Enfim, várias formas de influenciar a nossa vida e o nosso cotidiano. Outra forma de a gente verificar a importância da hegemonia europeia é quando estudamos em geografia o planisférico do mundo. Vê só, esse mapa que estamos vendo aqui é o mais comum nas aulas de geografia para representar a Terra, não é isso, minha gente? Só que se a Terra é um geóide, tem um formato aproximado de uma bola, necessariamente o meio dessa bola tem que passar em cima da Europa? Eu acho que não. Eu poderia marcar o centro do mundo em qualquer outra parte do mundo. E por que ela foi marcada como centro? Para marcar a sua importância. A partir da Europa é que foi conhecido os outros mundos, tá? Aqui a América como novo mundo, a Oceania como novíssimo mundo, porque essas foram as rotas de conhecimento e de exploração do povo europeu. E mais ainda, a gente deve verificar que como a Terra é um globo, se eu fechar esse planisférico, por exemplo, a gente vai verificar que numa rota comercial, eu partindo aqui desse ponto para esse outro ponto aqui na Ásia, eu necessariamente não vou passar pela Europa. Eu vou ter uma rota comercial bem mais próximo entre os Estados Unidos e a Ásia e não vou precisar passar pela Europa. Ela não estaria no centro do mundo. Mais ainda, se eu fosse aqui pelo globo, né? Lembrando que eu estou falando no globo na forma de bola. E então, esse globo aqui, eu fizesse uma rota comercial por cima do Polo Norte, com aviões, que eu vou conseguir isso rapidamente, a proximidade seria muito maior e a importância do Polo Norte seria muito maior do que aqui mostrando a Europa. Já imaginaram isso? E a razão da gente estudar mais e ver mais nos livros é justamente isso, pelo destaque da Europa no mundo, da sua cultura, da sua política, da sua economia, da sua influência no mundo. Um outro aspecto da influência europeia aqui no nosso país está na arquitetura. Se nós formos no centro do Recife, no Recife Antigo, nós vamos ver uma grande influência da arquitetura portuguesa e holandesa. Já aqui no Rio Grande do Sul, que está essas imagens, a gente consegue identificar como é semelhante a forma como foi construído a cidade de Gramado, várias construções na cidade de Gramado, com as construções alemães, que é uma outra nação europeia.
Fora a arquitetura, fora a alimentação, a gente vai ter influência também das nações europeias na nossa religião, na nossa língua, na nossa forma de vestir. Quem já não ouviu falar, né? A última moda em Paris. Enfim, são diversos aspectos que hoje em dia ainda a gente tem a influência da cultura, política e economia europeia.